Fala galera, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. Meu nome é Douglas e esse aqui é o canal Bulldogs EDC, um canal dedicado à prática e filosofia do Everyday Carry. Coisas que nós carregamos e portamos no nosso dia a dia. Nesse canal aqui a gente aborda vários assuntos como preparação, sobrevivência, armas de fogo, defesa pessoal, tiro esportivo e vários assuntos que englobam esse nosso meio da preparação, sobrevivência e EDC. Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, é o título que vocês estão vendo aí mesmo. Qual o melhor para o seu EDC? Karambit ou Push Dagger? Qual a melhor para você? Bom pessoal, quando a gente está falando de duas lâminas desse tipo, é nítido que elas são lâminas para defesa. Porém, na minha humilde opinião, elas se encaixam em três categorias de uso: colecionismo, uso tático ou policial, ou para sua defesa, seu uso velado. Eu não estou aqui incentivando violência, tampouco vou ficar ditando regra onde e como você vai portar o seu equipamento. O EDC vem da sigla em inglês Everyday Carry, coisas que nós carregamos e portamos no nosso dia a dia. Então é aquilo, você que selecionou esse tipo de equipamento, você selecionou com o intuito de defesa. Parabéns, mas você tem que saber muito bem como, onde e quando utilizar o seu equipamento, como, onde e quando cortar, você tem que saber dar a devida manutenção e tá sempre sabendo como afiar o seu equipamento. Cada equipamento tem suas características e a gente vai estar abordando um pouco sobre isso. Falando sobre ser algo bonito, feio, gosto é muito pessoal, e falando sobre legislação, bom, você está respaldado pela lei do que se fala legítima defesa. Ela é uma excludente da ilicitude. Você pode e deve utilizar moderadamente os meios necessários para repelir um mal injusto contra uma agressão contra a sua vida ou a de terceiros. Então, que se é o que você tem, é isso aqui, vai fundo. Só que é aquilo, tenha bom senso, tomar cuidado aonde você vai, isso não é uma ferramenta para você sair puxando. São aquelas ferramentas que eu chamo de corte limpo. Você realmente só vai puxar ela para resolver aquela situação. E elas têm suas peculiaridades. Diga-se de passagem, esses dois tipos de lâmina, em alguns países, existem controvérsias onde você realmente não pode portá-las, mas você pode possuí-las, e como eu falei, para coleção é um tipo de lâmina que eu acho que você deveria ter sim. São bem conhecidas até mesmo pelo Counter-Strike, o CSGO. Mas a gente falando agora do seu uso na prática. Bom pessoal, uma lâmina você vai estar utilizando para uso a curta distância. Você até pode estar utilizando ela para corte, mas o foco dela é curta distância, o alcance de um braço e perfuração. Enquanto a outra você consegue estar trabalhando ela com curta, média distância, com lâmina para cima, lâmina para baixo, você vai poder trabalhar com pegas diferentes, enquanto a uma é uma pega mais simples. Uma, majoritariamente, você vai estar utilizando ela para perfuração e a outra para corte. Mesmo que muita gente fale, na posição X ou posição Y eu consigo ter perfuração, mas você vai ter majoritariamente o corte. Então eu trouxe aqui esses dois modelos de lâminas para vocês, uma Push Dagger da marca Osato e aqui uma Karambit da Taui. Nunca mais eu achei essa Push Dagger aqui, caso eu ache eu vou deixar o link para vocês na descrição. E a gente está falando de lâminas baratas, acessíveis, que vai caber no bolso de vocês pagando menos de 50 reais. Aqui é uma Push Dagger de uns 35 reais e aqui a gente tem uma Karambit de uns 20 reais. Como nem tudo são flores, tudo tem seus prós e contras. O contra dessa Karambit, dessa Push Dagger aqui pra mim é a bainha dela. Vem originalmente uma bainha muito ruim, mandei fazer essa bainha de couro. Se você levar num sapateiro, arrumar o clipe, acredito que ele consegue fazer uma bainha boa pra você. Dessa Karambit, ela tem um jogo na bainha, mas nunca aconteceu de cair, nem nada do tipo. Ficou muito firme, eu tive que adaptar esse clipe. Não foi nenhum bicho de 7 cabeças e eu vou resumir muito rápido como foi. Eu tinha esse clipe sobrando, você pode comprar um clipe na internet. Eu coloquei uma fita daquelas dupla face, posicionando o clipe na posição que eu quero, enrolei um pedaço de silver tape aqui e casei essa borracha aqui. Fica muito firme, nunca me deu problema. Aqui eu tive que mandar fazer, eu recortei um pedaço do barbante que fica sobrando. Eu não gosto de lanyard para faca de porte, principalmente falando de faca de defesa, e mandei fazer uma bainha nova, que diga-se de passagem, é até personalizada com BEDC de Bulldogs EDC. Então pessoal, como eu falei aqui, você tem facas para usos
diferenciados. Quando você fala da push dagger, você está falando de uma faca que pode se chamar de faca T, faca de soco. A push dagger você pode utilizar ela dessa forma aqui. Você vai poder estar utilizando ela dessa forma aqui, se você quiser também. Eu sei que vai ter muita gente falando, tá errado você utilizar dessa forma, você tem que utilizar dessa forma aqui. Todos os treinos que eu fiz, pelo menos nos materiais que eu fiz, nunca deram problema. Eu já escutei pessoas falarem para mim, experimenta você pegar e jogar groselha na mão quando você for dar um soco, que você vai ver que fica escorregadio, simulando como se fosse o sangue. A groselha e o sangue têm uma viscosidade diferente. Eu falo isso porque eu já passei por uma situação que eu não desejo para ninguém, mas graças a Deus eu saí vivo e saí bem. Graças a treino, graças a Deus também, mas eu falo para vocês, o sangue e a groselha têm diferença na sua viscosidade. Outra coisa que já me falaram, dá um soco bem dado num coqueiro que você vai ver que vai doer a mão. Claro, gente, a não ser que vocês estejam enfrentando o Homem de Madeira, aquele homem do Guardiões da Galáxia que é uma árvore, o Groot. Porra, pelo amor de Deus, não foi feito para isso. Por isso que muita gente testa em porco, porque aparenta mais com a pele humana. Então, se você for testar num pedaço de carne, um pedaço de porco, ok. Se você for pegar um monte de isopor, você enrolar um pedaço de colchão velho, ok. A nossa pele é muito sensível, é muito fina. Então você tem que estar, se você quer treinar, com algo próximo. Então é aquilo, a posição que você vai portar, bolso, pescoço, cintura, lateral, cruzado, costas, tornozelo, se vai ser assim ou assim, problema seu. Use a posição que você se sentir mais confortável, mas teste. Não fique indo pela opinião dos outros. Eu gosto dessa posição. Eu sinto que eu estou tendo um abraço melhor aqui do cabo. Eu consigo ter um ponto de contato melhor abraçando aqui. Nessa parte aqui, eu sinto que vai cabo para fora. Eu não estou tendo tanto ponto de contato como eu queria. Tá errado? Não tá. Tem gente que usa assim. Tá errado? Não. Então a gente está falando de uma lâmina aqui onde o foco dela é perfuração. Você vai sacar e você vai golpear um soco. Então, pessoas que treinam artes marciais que envolvem soco, como boxe, por exemplo, e treina com esse equipamento, treina o saque, está muito bem afiado, mas é um equipamento de perfuração. Mas se tiver com uma boa afiação, ajuda a romper barreiras, com uma roupa mais grossa. Perfeito. Quando você vai para Karambit, e teve um rapaz que perguntou se eu recomendava, se eu acho legal, tá aqui a resposta. Se ele estiver vendo esse vídeo, eu tenho uma, eu gosto. E diga-se de passagem, no dia de hoje, hoje é dia 28 de maio, eu estou usando ela. Eu gosto muito dessa faca, eu acho uma faquinha muito robusta. E se não for a mais afiada, é uma das mais afiadas que eu tenho por uma bagatela de R$20. Ela estava sendo por R$22, com moedinha, cupom R$20. Então é uma faquinha bem bacana. É uma faca full tang, ela tem esse cabo de polímero, ela tem a peculiaridade de ser uma lâmina curva. Muita gente fala que com a Karambit você consegue também estar trabalhando perfuração. Você consegue, mas o foco dela sempre vai ser corte, porque quando você for perfurar, ela acaba cortando. A mesma coisa é que quando você for perfurar, ela acaba cortando. Então você vai escolher a forma que você achar melhor. Tem muita gente que acaba preferindo essa forma aqui. Você vai conseguir ter um bom êxito se você trabalhar o movimento de picareta, aonde você está dessa forma aqui. Você consegue também estar trabalhando mantendo distância, mas eu particularmente prefiro essa pega aqui. Mais uma vez, é algo que é totalmente pessoal, particular. Você vai ver qual que vai se adequar melhor à sua realidade. Então, para mim, eu prefiro essa pega aqui. Se eu precisar usar essa parte aqui, acertar o rosto do meu agressor, o pescoço, isso aqui é uma parte de metal, é contundente, eu não gostaria de levar isso na cara. E se eu precisar estar usando esse movimento de alavanca, eu consigo estar trabalhando ele mais curto, um tamanho médio.
Ah, mas uma faca dessa dá para usar a longa distância? Eu não recomendo ninguém estar utilizando a longa distância. Se o cara tiver, por exemplo, o cara tá a 15, 20 metros de você, nunca dê as costas pro seu inimigo. Mas eu prefiro me evadir do confronto. Sempre pensem na pirâmide dos 3 S. Você vai evitar. Se não der para evitar, você vai evadir. E em último caso, não dando para evitar e evadir, você vai enfrentar. Aí você vai usar tudo que você tem. E sim, uma faquinha dessa cumpre bem a função. Aqui a gente está falando de uma faca que ela sempre vai estar priorizando o corte. Então, se for uma faca que você está priorizando para corte, pô, legal. Assim como a push dagger precisa de uma ótima ponta, mas o foco dessa, ela precisa ter um bom fio, para na hora que bater a ponta, quando sair cortando, o que bater vai ficar pendurado. Aqui você já tem um caso de perfuração. Então é aquilo. Qual delas acaba sendo a melhor para o seu dia a dia? Depende, gente, depende. A um grosso modo, eu sempre vou recomendar a push dagger. Porque você que treina boxe ou alguma arte marcial de soco, você vai se sobressair com ela muito bem. É uma lâmina que mesmo você que não treina nada, se você conseguir dar um soco, você já está conseguindo ser efetivo com ela. Via de regra, você consegue estar achando elas de tamanhos maiores ou menores, mas que acabam sendo muito mais confortáveis para uso, principalmente quando você fala de cintura. Não tem como falar que nenhuma das duas é menos ameaçadora. Ambas dá para ver que não são lâminas utilitárias. Por isso que eu tenho comigo hoje a premissa de carregar comigo 3 lâminas. O multitool, que é pau para toda a obra, o canivete, que é minha lâmina de backup, pode se tornar primária em último caso, se dependendo da circunstância, situação, mas é uma lâmina que eu também considero para um uso emergencial, cortar um cinto, furar um airbag, cortar uma corda. E a lâmina fixa é a minha lâmina de corte limpo, aonde eu só vou desembainhar ela em casos de legítima defesa, em casos de eu defender a minha vida e dos meus. Bom, eu trouxe para vocês aqui opções mais em conta, mas existem também opções que são um pouco mais caras, como da própria Cold Steel. Você acha Karambit, Push Dagger da Cold Steel, e na moral, a Cold Steel é uma marca que não deve provar nada para ninguém, já se provou com o tempo, tem diversos fãs dessa marca, mas é uma marca que é bem carinha. Uma variação de lâmina legal para quem gosta do estilo Karambit, não quer um anel de retenção, porque acha que pode se embaralhar no saque. Na minha humilde opinião, é falta de treino. As pessoas têm mania de querer colocar obstáculos sem nem tentar. Ah, mas eu acho. E se? Vai tentar primeiro. Então, uma pessoa que quer uma lâmina compacta, que corte muito, robusta, que você pode usar na posição de Karambit ou como uma posição de soco, de push dagger, e vai funcionar para corte e perfuração sim, e não tem anel de retenção, é a Ka-Bar TDI. É uma opção, outra excelente opção quando a gente fala de defesa pessoal. Ela seria um bom híbrido das duas. Mas eu não tenho, não é uma opção ruim, você acha com opções maiores ou menores, mas o que acaba se destacando muito nela é a perfuração. Mas vamos lá, situações diferentes. O cara que está usando ela nessa posição não está buscando perfuração, ele está buscando corte. O cara que está usando ela nessa posição de pistol grip, ele está buscando perfuração. Ambas as tipos de lâmina vão servir muito bem, por exemplo, para aquele cara que está utilizando no uso policial e ele quer estar defendendo o seu equipamento, a sua parafusadeira. Só que uma você vai estar utilizando a curta e média distância para corte e aqui perfuração. Ambas são ferramentas excelentes. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar: ah, Karambit, ela precisa de um pouco mais de treino. Eu vou dar a minha humilde opinião, tá bom? Qual tipo de treino você tem que ter com uma Karambit? Você tem que treinar o seu saque. Você tem que saber a posição que você vai estar puxando ela. Você sempre está desembainhando ela da forma correta e acabou. Esse negócio de ficar fazendo giro, firula, isso não vai incorporar, desculpa a vulgaridade, em porra nenhuma no confronto.
Isso não vai dar vantagem nenhuma. Na boa, se eu sou um cara que tô vendo o cara começar a girar esta porra na minha frente, se eu tiver um cabaço de pau, eu vou enfiar porrada no cara. Então você está perdendo segundos preciosos. Você não quer se envolver no confronto. Mas se você precisar entrar no confronto, você quer estar com a sua lâmina pronta. Se o cara vier, você quer manter distância. Você vai efetuar corte. Você pode até efetuar uma perfuração seguida de um corte. Ok, tudo bem. Agora, a pessoa ficar me vendendo que firula faz parte, pô, pelo amor de Deus, isso aqui não é... É um brinquedinho que o pessoal ficava girando, acho que é spinner, fidget spinner. Isso aqui não é brinquedo. Isso aqui é uma lâmina que você pode e deve utilizar ela para sua defesa. Então, é uma lâmina essa aqui que funciona. Você só tem que ter certeza da forma que você está sacando. Falando de afiação, nenhuma das duas lâminas são de uso corriqueiro. De vantagens, eu acredito que a Karambit, caso você queira utilizar uma Karambit para uso diário, ela se sai um pouco melhor. A ponta dela, para você poder estar abrindo embalagem, poxa, é bem bacana. Agora, falando de afiação, olha, nenhuma das duas são práticas. Nenhuma das duas. Essa aqui, por exemplo, ela só tem afiação para dentro, não tem dos dois lados. Mas quando você fala de equipamentos igualitários, que são afiados de ambos os lados, que é desse lado e desse lado, em cima e embaixo, eu acho que a Karambit ela acaba perdendo nesse ponto, porque você vai precisar utilizar um sistema de afiação curvo. Se for reto, não vai estar tendo uma boa superfície de contato para afiar. A push dagger, por mais que ela tenha esse formato de lança, se você estiver seguindo legal, você consegue estar afiando com muito cuidado de um lado, de outro. Mas, via de regra, são lâminas que você não vai se preocupar, eu estou afiando. Só se você for um cara que está usando suas lâminas de defesa como uso de dia a dia. Aí realmente você pode precisar estar afiando e entre uma ou outra a push dagger acaba se saindo melhor. Manutenção que você vai dar para esse equipamento. Você vai passar um óleozinho na lâmina, você vai dar uma escovadinha no clipe, no K, passar um pano seco e acabou. Fazendo isso uma vez por semana, o cara que tem muita preguiça uma vez por mês, você vai garantir que seu equipamento dure muito. Não é porque você está pagando barato que você não consegue ter um equipamento de qualidade. O que eu costumo falar pro pessoal, a preparação tem que começar de algum lugar. Comece baixo, mas comece de algum lugar. É de baixo que a gente começa. São poucas pessoas que têm condição de falar, eu vou gastar R$1.000 numa faca. Entendeu? Então é melhor você pagar 20 ou 35 reais numa faca, mas você ter alguma ferramenta boa que garanta a sua defesa. Bom, eu vou estar deixando o link tanto de push dagger quanto de Karambit que eu achar interessante para vocês. Se eu achar essa aqui eu vou deixar. A push dagger eu já não sei, mas o que eu digo para vocês, tenham uma lâmina, treinem, conheça seu equipamento, dê a devida manutenção e esteja preparado. Tenha a consciência que se você está portando um equipamento desse, você pode algum dia precisar vir a utilizá-lo para se defender. Nem que seja apresentar, e você não pode ter medo. Entendeu? Você é um cidadão de bem, você está agindo em legítima defesa, você quer defender a sua vida e dos seus. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Se você for novo no canal, considere se inscrever. Tem vídeo novo no canal todos os dias. E você que já é inscrito, aquela moral de sempre. Curte, comenta, compartilha, coloca nos comentários o que você achou do vídeo. Se você tem Karambit, push dagger, qual você prefere e por quê. No mais é isso, um forte abraço, valeu!